परिभ्रमण होने के नाते मैंने हम लोग के एक जगह से दूसरी जगह और जाने के नाते सब जगह में ये कथा बोलना सौभाग्य नहीं। वेणुगीत की कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे। ये कृष्णा ये चार जो है मधुरमा के बारे में हमारे आचार्य पाद ने बताया। कितने मधुरमा? चार कृष्ण के चार मधुरमा के बारे में बताया। जिसको कहते हैं रूप माधुरिमा, लीला माधुरी और ये चार मधुरमा के बारे में हमारे आचार्य पाद कृष्ण के जो 64 गुण और इस 64 गुण में विष्णु के चार जो ये मधुरमा जो अवतार में जितने अवतार कृष्ण से Continuando a do Venugita. Embora todas as encarnações de Krishna sejam não diferentes, as quatro qualidades de então, nem mesmo as outras encarnações de Krishna têm essas quatro qualidades extraordinárias. Então, que falar dos semideuses e dos seres humanos, se nem mesmo as suas encarnações têm essas quatro qualidades? Quais são essas quatro? Rupa Madhurya. Então, a beleza de Krishna, única e sem precedentes. Lila Madhurya, suas lilas, seus passatempos são únicos. Prema Madhurya, a doçura do seu prema, do seu amor, nem Rama, nem os outros avatares, seres humanos, ninguém tem essa mesma doçura. Então, Jadeva Goswami Pada, ele não, nem mesmo Jadeva Goswami Pada ele conseguiu escrever. Então, qual Granta? Gita Govinda. As glórias desse Granta, Jagannatha Ji, ele não dorme se ele não escutar o Gita Govinda. Então, todos os dias Jagannatha Puri. Então, todos os dias ele escuta o Gita Govinda inteiro. E as Devadasis, elas dançam demonstrando diferentes artes, como mudras. Então, com esse Granta é extremamente elevado, incomparável. Então, ler o Gita Govinda é extremamente necessário. Então, Jagannatha Goswami Pada, ele diz no Gita Govinda, belíssimo esse shloka que Jagannatha Goswami Pada ele escreveu. Então, esse é o shloka de invocação.
Se alguém quer entender, se alguém deseja saber sobre o Shloka está dizendo, se alguém deseja saber sobre as artes de Radha e Krishna, então Shuddha Sarasvati Srimati Radhika, seu amado Govinda, então deve se imergir nisso. Então esse Grantha aqui escreveu não sou eu, foi a própria Shuddha Sarasvati Srimati Radhika. Então, quando os Vaishnavas escrevem um livro, eles não pegam crédito para si, né? Eles entregam tudo para o Guru Varga, para Krishna, da mesma forma que Jayadeva Goswami está fazendo. Apenas pela misericórdia, Jayadeva Goswami está dizendo, pela misericórdia de Radha, então esse livro está se manifestando. Então, quando o Srimati Radhika estava em Man, estava com essa raiva transcendental, então Krishna, o que ele fala, né? Por favor, abandone esse Man. Srimati Radhika, me rendo completamente a você. Krishna está dizendo isso. Então ele está pedindo para ela abandonar esse Man, mas Goswami ele não conseguiu escrever além disso. Então Krishna está dizendo, eu coloco então Brahma, Shiva e grandes semideus, eles adoram os pés de Krishna. Então quem poderia colocar os pés na cabeça de Krishna? É por isso que Jayadeva Goswami Pad, a caneta de Jayadeva Goswami Pad começou a tremer, ele não conseguia escrever mais. Então, Krishna na forma de Jayadeva Goswami, então ele pediu para Padavati, eu quero escrever algo. Então Padavati deu para Jayadeva Goswami, que era Krishna na verdade. Então o Krishna, ele na forma de Jayadeva Goswami, disfarçado de Jayadeva Goswami, ele escreveu, por favor, Srimati Radhika, coloque os seus pés na minha cabeça. Então, Jayadeva Goswami, ele voltou, depois de ter tomado banho. Então você acabei de te dar o livro, como que você já tomou banho? Ele falou, não, já faz tempo. E ela disse, não, acabei de te dar o caderno. Deixa eu dar o livro para você escrever. E
Jadeva Goswami está falando até agora, eu estou pensando como que eu vou completar esse shloka. E Padavati falou, não, eu acabei de dar. Então, traz o livro para eu ver. Padavati deu o livro para Jadeva Goswami e quando ele viu, essa é a segunda linha escrita com uma tinta de ouro. Escrito, Oxe Materádica, coloque a sua cabeça, os seus pés em minha cabeça. Então, um dia ele disse, ó Padavati, a sua vida é bem sucedida. Você teve o Darshana direto de Krishna. Então, o próprio Krishna ele veio aqui, pediu o livro para você e ele mesmo escreveu. Então, nossos acharyas, o Guru Parampara. Então, assim como Jadeva Goswami, não é possível você ver. Então, assim como então aquele que coração ele tem uma então assim como uma raçagula, né? Como que faz a raçagula? Você então aquele cuja mente então você tem um desejo então, você tem alguma curiosidade para absorver nesse passatempo gerado em Krishna. Então Jadeva ele diz então a própria Shuddha Sarasvati Materádica ela manifesta, ela mesmo está contando os seus passatempos nesse grande. Então, aqui está escrito, a gente fala Bhagavatam, mas primeiro está Shri. O que significa Shrida? Então, Bhagavatam está escrito em todos os locais, mas por que está dito Shri? Quando Jadeva Goswami, quando Vyasadeva ele estava escrevendo Bhagavatam,
Então, quando você está escrevendo um livro, você precisa primeiro você faz o que é. Na verdade, quando você precisa escrever uma introdução para o seu livro, né? Então ele falou, né, o Narayana, eu escrevi esse Granta para você, então você precisa recomendar esse livro, né? Fazer alguma... Então o que quer que o homem faça na casa, ele precisa perguntar para a mulher, senão ele não vai ganhar mais na chapata. Então ele falou, Vyasadeva, espera um pouco, eu vou perguntar para minha Setani, né, para mim. Setani. Porque todas as chaves ficam com a Setani. A mulher do homem rico. Então, o homem Set, né, o homem rico, ele dá todas as chaves, todo o dinheiro para Setani, para a esposa dele. Então, antes não tinha. सेठानी भी कम नहीं है सब और बैंक में जो चेक है ना सब सेठानी चेक करते हैं अच्छा चलो पकड़ गया जब से बैंक आ गया सेठानी के पास नहीं आ रही है सब किसके पास जा रहे हैं बैंक अच्छा इसलिए सेठ के समय नहीं रहा था ना बैंक में कितने पैसे आया गया कि सब कहते हैं सेठानी तुम सब कुछ देखो. Então, o homem rico, ele deixa tudo pra... Ele tem tempo pra ver essas coisas, ele deixa pra a esposa dele ver, né, toda essa... Então, o dinheiro guardado no banco ou no cofre. Então, hoje em dia, o dinheiro fica guardado no banco, né? Antes ficava guardado no cofre em casa. Tudo bem. Então, Narayana disse... Essa deve esperar um pouco. Que eu vou perguntar para a Setani. Então ele foi até Iradaji. Iradaji, ela disse: o meu nome nem tá nesse Granta. O que eu vou escrever? Você escreve. Ela falou, não é que é verdade mesmo? Pô, realmente não tem o nome, seu nome aqui. Então a Radhaji, ela disse, esse Granta é todo pra você, é todo o crédito pra você. Você com o autor desse livro que se resolvam. Então Vyasadeva, então Narayana voltou até Vyasadeva e falou: então já tinha escrito tudo, ele falou assim, tá, já sei como resolver isso. Ele falou, Shri Madha Bhagavatam. Que Shri, Lakshmai, Shrimati Radhika. दादाजी अनुमति दे दिया नारायण को अब इसको साइन कर दो então quando ele mudou o nome então chamou de que ela assinou esse depois a gente fala Srimad Bhagavatam. जिसके आंख है वो देख लेते हैं जिसको आंख नहीं है वो दिखता रहता है कोड़ी काटी देखते हैं कोड़ी काटी समझते हो
जिसको आंख नहीं है ना वो ऊपर से लकड़ी का घर होता है ना बीच में वो लंबी एक एरिया है उसके करीब का अपने हिंदी में क्या बोलते इंग्लिश में बोले भी बोलते हैं बीम दिया तो उससे करीब का है Tu tá falando alguma coisa, tem essa a viga da casa, né? Casa de madeira tem a viga. बाबू ये ठीक करोगे नहीं करोगे हाँ ये लोग नया लोग ये लोग को पता ही नहीं है ये लोग देखे ही नहीं इंडिया में नहीं जो लकड़ी के जो घर होता है Então, casa de madeira tem a viga. अरे इंग्लिश में भी बोलते हैं किंतु उसके करीब करीब जैसे समझ में आ जाए बस Tá bom, entendo o que tu tá falando, já sei. आंख नहीं है वो तो ऊपर ऐसे ऐसे करते ऊपर देखना पड़ता है नीचे तो दिखाई नहीं पड़ता ऐसी कुछ तो श्रीमद् भागवत में इसमें कहते हैं श्रीमद् भागवत माने Não entendi, não. Enfim, chamado Bhagavatam é Srimad Bhagavatam. Algumas pessoas falam que não tem nome de Irada no Srimad Bhagavatam, mas você falou Srimad. Shri significa Srimad Irada. Shri significa Sarva Lakshmana. Então, existem vários sinônimos, vários significados. Aquilo que tem diversas qualidades. Então, Srimad. Então, tem muitos significados. Sarva Sampada. Aquela que dá abrigo a todos. Então, Radha ela ficou satisfeita. Então ele falou, coloquei seu nome primeiro. Então, Srimad Bhagavatam. Então, se alguém falar que não tem o nome de Srimati Radhika no Bhagavatam, então o nome dela vem primeiro de tudo. Então, sem Radha, Krishna é só metade. Adoro. Então, nosso Shastra ele fala. Ninguém fala Krishna Radha. Fala Radha Krishna. Fala Sitaram. Shiva ele não é Bhagavan. Mais Lakshmi Narayana. Sitaram. Lakshmi Nishinha. Então, quando é Bhagavad Tattva, então fala. Então, Lakshmi Nishinha. Então, todos. Então, põe sua cabeça para funcionar. Onde tem um Bhagavad Tattva, então primeiro vem o nome de Shakti. Acho que é Shakti. Primeiro vem falando das 4 doçuras, das quatro qualidades que apenas Krishna ele tem. Então essas qualidades não são possíveis nem para os seres humanos,
nem para os semideuses, nem para Shiva, nem para não é possível para Narayana, não é possível para Rama, e não é possível nem mesmo para Krishna em Dwarka ou em Mathura. Então, essas 4 qualidades de Krishna, essas 4 qualidades são Rupa Madhurya, Lila Madhurya, Prema Madhurya e Venu Madhurya. Então agora a gente vai falar sobre Venu Madhurya. Lembre-se, você identifica Krishna por 2 coisas. Primeiro pela flauta, depois pela pena de pavão. Então, se na mão de Krishna não tem a flauta, ele não tem... Porque se Krishna não tem a flauta em sua mão e a pena de pavão em sua cabeça, no seu turbante, então as golpes elas não ficam satisfeitas. Então, Krishna ele precisa da pena de pavão no seu turbante e a flauta em sua mão. E está curvado em 3 partes. Além de Braj, todas as lilas de Krishna, dos seus avatares, nenhum outro avatar tem uma forma tão bela quanto a dele. Tribanga Lalita. Uma forma tão bela. Então, qual é o fruto, o propósito dos olhos? Apenas ter o Darshana de Govinda. Então, quando ele vai pastorear as vacas, a forma dele é tão bela que rouba a mente de todos, captura a mente de todos. Então, quando as gopis elas ficaram um pouco mais velhas, então seus pais falaram: vocês já estão mais velhas, já estão maduras. Agora meninos brincam com meninos e meninas vão brincar com as meninas. Não pode mais misturar. Essa é a regra indiana. Mas o tempo foi passando e agora está tudo misturado. Mas a cultura védica, essa regra ela se segue. Então, depois de uma certa idade, as meninas apenas brincam, conversam com as meninas e os meninos apenas com os meninos. Então, quando isso aconteceu, as gopis elas ficaram imersas em separação. As gopis elas não conhecem nada além de Krishna.
Então, elas têm esse prema que é Sahadsita. É completamente espontâneo. Então, assim como o fogo ele tem a potência de calor, ele tem essa qualidade de calor eterna. Então, assim como não é possível separar o fogo do calor, do fogo. Da mesma forma que o gelo e o frio, né? Esse frio que o gelo tem. Então, da mesma forma, esse prema que os golpes têm por Krishna está sempre presente nelas. Isso não é algo externo. Então, elas têm esse relacionamento eterno. O relacionamento das Badadivas, das entidades vivas condicionadas, são todos temporários. Então, você fala, essa é minha mãe, esse é meu pai. Então, esse relacionamento ele permanece apenas enquanto você está nesse corpo. Apenas porque nós nos esquecemos de Bhagavan, então nós estamos nessa existência material. Então isso. Então, agora essa identificação ela apareceu, ela chegou. Então antes não tinha, mas agora ela tem. E depois de algum tempo ela também vai embora. Então, por exemplo, essa é minha mãe, esse é meu pai, meu irmão, minha irmã, amigo. Então, quando a gente obteve esse corpo, então a gente considera essa como sendo nossa mãe. Mas antes ela não era nossa mãe. Então, quantas mães nós já tivemos? Não é apenas um nascimento, são milhares e milhares, milhões e milhões de nascimentos. Então eu vim aparecer nessa casa, depois eu vou embora dessa casa. Então eu dei o exemplo. Então a pessoa ela recebeu o cargo de ministro de um determinado distrito. Então ele recebe ele é dado para ele uma casa para ele morar, né, muito grande, muito bela, com jardim e vários seguranças. E tem um jardineiro, tudo. Então ele fica responsável por aquele local, né? Ele é como então ele manda plantar certas árvores, plantar essas plantas, essas flores, isso, aquilo. Depois de 5 anos, ele é transferido e ele tem que ir para outro local. Então, o que quer que ele tenha feito naquela casa, ele vai ter que deixar para trás e ir para outro local. Então, por 2 ou 5 anos, ele era o dono daquele local. Ele mandava em quem trabalhava ali e falava, você faz isso, você faz aquilo. Então, ele controlava todos. Mas quando ele é transferido, então o que acontece? Tudo aquilo ficará para trás. E o próximo ministro, né, que morar naquela casa, ele também vai se considerar como o dono de tudo.
Porque na verdade aquela casa pertence ao governo. Tá numa então, a pessoa ela é respeitada. Então, quando a posição vem, então o orgulho também vem. Também vem a arrogância. Então, a posição vem com arrogância. Então, da mesma forma, Madhavas, então, os relacionamentos das entidades vivas das entidades vivas condicionadas, ele é temporário. Então, nós não dizemos que esses relacionamentos eles são falsos. Os Mayavadas eles falam que isso é falso. Nós não falamos que esse não é o nosso pai. Nós falamos em relação a esse corpo, esse é o meu pai e eu vou respeitá-lo. Então tente entender esse Tata Siddhanta. Então o relacionamento então em relação a esse corpo, então esse é o meu pai. Então depois de deixar esse corpo ir, adquirir outro corpo, então eu vou chamar outra pessoa de pai. Então, se eu deixar o corpo nessa casa e nascer na casa do vizinho, eu vou chamar o vizinho de pai. Então, quando a gente deixa o corpo completamente. Então, a concepção dos Gaudiya Vaishnavas não é de falar que isso é mentira. Os Advaitavadis eles falam que tudo é uma mentira irreal. Mas nós falamos que não. Na verdade é tudo. Isso é temporário. Por exemplo, uma árvore de manga, quando ela tem frutos, então é uma mangueira. Mas se ela secar e morrer, então a gente chama aquilo de lenha. Então o prema que as gopis têm por Krishna é baseado no relacionamento eterno. Sahaja é completamente espontâneo. Assim como o fogo e o calor do fogo estão sempre juntos. Então, da mesma forma, o relacionamento entre Krishna e gopis é eterno. Mas o que os pais das gopis falaram, os separaram. Então, sem poder se encontrar com Krishna, então as gopis elas ficam imersas nessa separação. Por isso nós estamos falando agora desse Purvaraga. Existem 4 tipos de viraha, de separação. Purvaraga, Manga, Pravasi, Prema, Vaitita. Lembre-se disso. E também tem 4 tipos de encontro. Sankirna, Sankirta, Sampurna e Samriddhaman. Então nossos acharyas eles escreveram sobre
tudo isso. Isso que o Goswami Pada está fazendo esse cantar sobre Purvaraga. Isso é no Venu Gita. Então as gotas estão sentadas na sua casa, se lembrando das qualidades de Krishna, especialmente de Venu Dhani, do som na falta de Govinda. Então as gotas não podiam se encontrar com Krishna. Então o que elas fizeram? Elas se sentaram juntamente com as suas amigas próximas. Elas começaram a glorificar e se lembrar de Krishna. Então isso é Mahabhava. Então Krishna. Então eles estão queimando na separação de Krishna. Então esse Mahabhava. Então o que é esse Mahabhava? Nós acharyas explicam isso. Que é Prema, Sneha, Mano, Pranaya. Então são diferentes níveis de Prema. Então, assim como o leite. Então quanto mais você vai fervendo o leite, e esse leite ele vai se condensando, ele vai recebendo diferentes nomes. Então quanto mais o prêmio ele vai se condensando, então isso não é um assunto desse mundo, é do mundo transcendental. Então nós apenas ouvindo, mas fazendo bhajan sadhana. Então essa visão, esse estímulo se manifesta. E assim, quando alcançarmos o Goloka Vrindavana, a gente realmente vai poder sentir isso. Mas, então, quanto mais você ouvir, quanto mais esse desejo de desfrutar ele vai diminuindo, mais você pratica. Então isso pode se manifestar no seu coração. Então agora as gopas estão sentadas em casa. Então, quando o Krishna vai pastorear as vacas, quão bela é a forma dele. Então quão bela é a descrição. Então, onde as gopas elas estão em sua casa, mas pelo olhar das emoções Bhava Netra, elas estão tendo o Darshana de Govinda e elas estão descrevendo umas para as outras. Assim como Sanjaya estava sentado com Dhritarashtra em Hastinapura, ele estava descrevendo a batalha que estava acontecendo em Kurukshetra, que está muito distante. Então, pela misericórdia de Vyasadeva, Sanjaya ele tinha essa visão. Então, Sanjaya me diga o que os meus filhos e os filhos de Panda
estão juntos nesse, क्या कर रहे हैं, em Dharma Kshetra e Kurukshetra. संजय सारी कथा उनको सुना ठीक उस मैंने इसमें मैं कर रहा हूँ, गोपियां गृह में बैठी हुई है और कृष्ण गोचारण के लिए चल पड़े अपने सखाओं के साथ। उस समय कृष्ण की सुंदर रूप कैसे, Então, como é a belíssima forma de Krishna quando ele vai pastorear as vacas junto com seus amigos. Então, é essa forma que as gopis estão descrevendo. Então, pela misericórdia de Vyasadeva, Sanjaya, ele pode, né, descrever a batalha de Kurukshetra, mas não é equivalente, né, ao que as gopis estão fazendo. Estão descrevendo a beleza de Krishna mesmo, estão em casa. Então elas foram ficando tão absurdas nessas descrições, até mesmo elas chamam uma de mãe. Uma gopa ela fala para outra, ela usa essa palavra, né, mãe. Mas o que está acontecendo? Elas estão tão absortas em prema e elas estão falando. E ela fala uma para outra, chamando de mãe. Amba, que significa mãe. Então elas falam, como o bezerro está mamando e sua mãe e ao ouvir o som da flauta ele ficou completamente paralisado, né? O leite escorrendo de sua boca. Como as vacas elas ficam ao ouvir o som da flauta de Govinda. Então a vaca está comendo o capim e ela ouviu o som da flauta, ela para completamente. Então ainda tem um pedaço, uma parte da grama está dentro da sua boca, a outra está para fora. O que acontece é que as suas orelhas ficam completamente para cima para ouvir o néctar da flauta de Govinda. As orelhas da vaca ficam assim como um copo. E o coração das vacas se derrete tanto que lágrimas caem dos seus olhos como se fossem pérolas. Veja como bela é essa forma de o som da flauta dele. Então até mesmo as árvores. O que acontece quando o Krishna entra na floresta de Vrindavan, então, com seus galhos
elas abraçam Govinda. Assim como um amigo se encontra com outro, eles se abraçam. Da mesma forma, as árvores recepcionam ele com seus galhos como se fossem braços abertos. E essas flores, ela fazem um carpete para Govinda e entregam seus frutos para Govinda. Sukadeva Goswami Pada lhe descreve isso. As árvores e as trepadeiras de Vrindavana não são comuns. Todas as então, com todas as folhas, né, que a árvore tem, ela começa a abanar Govinda. Então a árvore e as trepadeiras começam a balançar como se fosse uma chamara, né, no Arati. Eles estão assim recepcionando. Quanto amor eles têm por Govinda. Eu vejo o humor das árvores. Então a corça ela vem correndo para se encontrar com Krishna e o veado vem logo atrás. Então os animais podem falar, mas como elas... Então a corça e o veado vão demonstrar o seu amor. Então pelo olhar, Govinda consegue compreender, então ele acaricia as costas. E ao receber o macio toque de Govinda, então o coração na costa do veado se derrete, então lágrimas fluem dos seus olhos. Então tem dois significados. Krishna Sara significa um veado preto. Então Krishna Sara Mriga. Esse veado que ele vive bem no meio da floresta. O sol, né, não toca nele. Então é Krishna Sara. E outro significado é qual que é a essência da vida? Qual que é Jivan Sara? A essência da vida é Krishna. Então você veio para fazer Hari Bhajan, mas você não fez nada. Então o que você vai levar dessa vida? Vai levar seus familiares, sua casa. Então o que você fez por Bhagavan? Então Bhagavan te trouxe para cá. Então, você veio para fazer Bhajan, mas você se corrompeu. Então o Bhagavan deu esse corpo e trouxe daqui para você servi-lo, mas o que você fez?
Então, né, tipo, como se fosse um ditado, fala, você veio para virar um herói, mas virou um zero, né? Hero e zero, né? Então, o que você fez por mim? Bhagavan vai te perguntar. Você vai falar, eu construí, fiz casa, casei minhas filhas. Mas o que você fez? O que você vai levar disso tudo? Nada. Tolo. De novo para essa vida material. Então, Krishna sabe, né, o que é então, o que é essa essência da vida? Jivansara é Govinda. Então, aquele que nós temos esse corpo de mulher, nós não podemos ficar perto de Govinda nesse Mahabhava Dasha, que elas falam ao Criador. Nesse corpo não é possível alcançar Govinda. Então, deixando esse corpo, nós queremos ter nascer como corças, né? E assim a gente pode ficar perto de Govinda. Isso é Tirajani Praptilalasa. Então, o desejo de obter um corpo diferente do humano para ficar próximo de Govinda. São todos sintomas de Mahabhava. Então, onde você vai conseguir compreender isso? Então ela o que acontece pela separação, né, agita o coração de todas as entidades vivas. O próximo sintoma é Atmavishwaramita. Se esquece completamente de si mesmo. Não é possível distinguir. Eu sou o desfrutador ou a desfrutada. Então, um golpe nesse amor de Mahabharata. Veja esse Manasaganga. Ao ouvir o som da flauta de Govinda, como os rios ficam das águas do rio é essa aí. De cima para baixo. Mas o que acontece?
ही साथ वेणु के ध्वनि इतने सुंदर जो हृदय को जो है अमृत कर ये वेणु ध्वनि की कथा क्या वर्णन कर falando dessa flauta. ये वेणु ध्वनि कृष्ण के वेणु ध्वनि जाकर के पहले पृथ्वी लोक के पार करके चले गए स्वर्गलोक में देखा तो यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है उसके भी स्वर्गलोक में जहाँ पर वो स्मराएं जो है परिजात पुष्प आदि चयन करते और वेणु के ऐसे ध्वनि जो है उस ध्वनि के सुनते ही O som dessa flauta हाथ ऐसे कपने लगे और जितने पुष्पों लोग चयन किया था सबसे श्रेष्ठ पुष्प क्या है a flor mais bela, a melhor flor de todas, né, dos planetas celestiais é Parijata. Então o que as devis, essas semideuses, elas fazem? Estavam coletando essas flores e elas foram atraídas por esse som da flauta. Então, então as mãos delas, né, amolecem e as flores começam a cair em cima de Govinda, como uma chuva de flores em cima de Govinda. Então esse som da flauta foi até foi indo, né? Passou de Swarga Loka, Brahma Loka, Shiva Loka, Vaikuntha, Ayodhya, Dwarka, Mathura, Goloka e Vrindavan. E chegou até os ouvidos das gopis. Entrando pelos ouvidos das gopis. Então essa grande fortuna que as gopis elas estavam escondendo. Esse prêmio, essa fortuna das gopis. Então os Gandharvas são o mais elevado de todos. Então, nem mesmo não o Gandharva mais Rasik de todos, ele não consegue compreender o som da flauta de Govinda. Então, grandes eruditos também não podem compreender. Então, ouvir o som da a flauta faz o quê? O som da flauta de Krishna faz com que aquilo que é imóvel se mova e aquilo que não se move fique parado. Então as águas do rio estavam fluindo. Então, de repente, o som da flauta de Govinda surgiu e as águas param. Ouviu o som da flauta de Mukunda, Manasinganga, Jamuna e outros rios. O rio não consegue continuar fluindo. Então o que acontece é rodamuinhos se manifestam. Então as águas não querem ir embora. Porque onde
para onde ir depois de ter esse darshan na belíssima forma de Govinda. E falar sobre essa belíssima forma. Alguns Rasikacharya, então, Rasikacharya ele disse, a gente não entendeu. Então, quantos garotos se matam por uma garota? Então, o Rasikacharya ele fala, o Criador te fez como um homem muito bom, porque se você fosse uma mulher com uma beleza dessa, quantos iam correr atrás de você? Então, quando Krishna ele se manifestou na forma de Mohini, né, todos ficaram enfeitiçados por ela ou não? A beleza de Krishna aí, o som de sua flauta. Então o Shastra explica, Alankar Shastra fala. Então, as águas elas não querem abandonar, não querem deixar Govinda elas. Depois de ouvir o som da flauta de Govinda, para onde ir? O que quer que tenha? Tem uma explicação para isso, é as golpes estão impondo o seu humor, né? Diferentes, então no rio, nos animais, enfim. Mas outra explicação também é que tudo em Vrindavan é consciente. Então, com nossos olhos materiais, nós vemos tudo material, mas em a Prakrita Vrindavan, na Vrindavan transcendental, não existe nada inerte. Tudo são seres vivos, são Chetan. Então, as pedras, a areia, todos são conscientes. Então, entenda qual é a natureza de Chetan. Então, aquilo que é consciente Chetan tem três características. Então, qual é a diferença entre Jara e Chetana? Aquilo que é. Então, aquilo que é consciente tem. Elas sentem, elas desejam e elas sabem. Então já foi para Vrindavan? Não, você não viu ainda. Você precisa ir até lá. Você ainda não teve darshan, você não viu Vrindavan. Porque Maya, ela encobre Vrindavan com seu véu. Mas por fazer, imagina sadhana e assim sua mente ficar completamente pura, então você vai ser capaz de ver essa terra transcendental. Assim como o Brahma Samhita descreve. Então, até agora
Você não viu Vrindavana com esses olhos materiais, o que é possível ver? नहर के जल और वृंदावन के जल में क्या अंतर दिखाई पड़ता Até agora você não conseguiu ver nada, mas para fazer página, है? और संत महात्मा की कृपा से e pela misericórdia de Santa Mahatma, कृपा से pela misericórdia de Guru Vaishnavas, Bhagavan, então उनकी esse कृपा Darshana बिना transcendental ele एक acontecerá. बार अकबर वत्स वृंदावन में आ गए Uma vez सनातन Bharaksha, गोसाई बात की ele बोले foi até जब तो संत महात्मा को Vrindavana. मैं बहुत प्रसन्न हो गया Ele falou para Sanatana Goswami, você é मैं um santo, वृंदावन की सेवा करना चाहता eu queria fazer algum हूँ मैं तो राजा serviço हूँ para Vrindavana. Eu sou दिल्ली के सम्राट मेरे पास बहुत संपत्ति imperador de Delhi, eu tenho मैं muita वृंदावन riqueza. की सेवा करना चाहता हूँ Quero fazer algum serviço aqui em Vrindavana. सनातन गोसाई बात बोले क्या सेवा Sanatana Goswami, बोले नहीं मुझे que कुछ dá para बताओ fazer que é transcendental. 10, 20, 25 पेड़ पौधा लगा देता हूँ सुंदर करके बगीचा को ठीक कर देता हूँ बड़े बड़े मंत्री लोग आते हैं Então ele falou, não, deixa eu fazer alguma coisa, né? Deixa eu falar para eu plantar algumas árvores, fazer algum jardim, alguma coisa. सनातन गोसाई बात बोली Então Sanatana Goswami Pada, ele सेवा disse, वृंदावन की सेवा करना चाहता हूँ você quer servir Vrindavana? ये जमुना जमुना के नीचे जो घाट जो है Então tem, उस घाट पे एक ईंट के कोना जो है टूटा हुआ है उसको ठीक कर então tem essa entrada pro Jamuna, सुन करके um आपके gato. पास Então, या मुझे मेरे साथ tem हंसी मजाक uma quina que está quebrada. ये Quero que você conserte isso. कोना टूट गया और उसके घर में कितना पैसा लगता है एक पेनी भी नहीं लगता Então ele, पूरा बालू सीमेंट डाल के उसको रिपेयर कर Akbar, ele ficou perplexo e falou assim, हंसी मजाक कर por que você está brincando comigo, né? Isso aí custa só सनातन से बात है आप तो देखो तो um आप centavo. ठीक कर सकते नहीं कर सकते कितना पैसा लगता Então o Sanatana Goswami falou assim, não, vem. Primeiro você tem que ver se você consegue pagar isso ou não. Então quando ele foi olhar, então o Sanatana Goswami, ele colocou a mão assim, né, por cima da cabeça, e ele conseguiu ver. वो एक ईंट के जो है ये कोने जो है जो टूटियों से होती है और 7 बार भारत की Nem por bilhões e bilhões ele seria capaz de, né, consertar aquele pequeno pedaço, aquela quina que tinha quebrado. चिंतामणि वृंदावन की भूमि जो है चिंतामणि Então, a terra de Vrindavana é toda Chintamani, né, pedras dos desejos. Brahma Samhita descreve isso. Nós pensamos em fazer um serviço para Vrindavana. हमारी सेवा ही बोलो हम हमारी सेवा ग्रहण कर हम सेवा नहीं कर रहे जब हम कहेंगे प्रभु आप कृपया हमारी सेवा की आप स्वीकार कर ये बोलना Então nós ansiamos pelo serviço, porque nós não somos capazes de fazer. Eu sou completamente insignificante. Que serviço que eu posso fazer? Oh, Prabhu, por favor. Então, pela misericórdia de Bhagavan, então, nós podemos obter algum sukriti. Que tipo de serviço a gente pode fazer? Oh, eu fiz esse serviço. Eu escutei um Harikata de Gurudeva. Então alguém perguntou ao Gurudeva o que é Vishvamberena Guru Seva. Então o Gurudeva deu uma resposta muito bela. Então é possível fazer Vishrama Seva se você abandonar tudo para o serviço a... Então o Gurudeva ele disse: assim como quando eu abandonei tudo, eu fui aos teus pés no meu Gurudeva e eu disse a ele:
todo o amor que eu tenho pela minha esposa, pelas minhas filhas, eu entrego tudo aos seus pés. Então, o Gurudev, ele chora uma vez. Então, Prema Prayogi, ele perguntou: "Ó, Gurudev, me fale sobre Vishramba Seva." Então, o Gurudev deu uma belíssima resposta. Gurudev, essa concepção de meu e seu, ela é completamente, né, dissolvida, e tudo for para você se render completamente a Gurudeva. Então tem uns shorts no clips, não sei como é que é em português, enfim, né, no YouTube, no Facebook, e aí tem esse. Então tem esse vídeo de Gurudeva, né, ele explicando sobre Vishramba Seva. Os golpes são assim. Então tudo é em Vrindavan, né, Chetan, tudo é consciente. Os rios, a areia. O Brahma Samhita, ele é um granta inestimável. Ele é Tata Siddhanta Granta. As golpes, elas estão falando uma para outra, ó, nós não somos afortunados assim como esses rios. A Bahita Bhava. Então os golpes, elas impõem o seu bhava sobre os outros, né? Então em Virabhava, eu falar, eu sinto isso. Na verdade, falar, eles estão sentindo isso. A Bahita Bhava. Posso falar melhor, anota isso, senão você vai esquecer. A Bahita Bhava. Então os golpes, elas impõem o seu humor nos outros.
Então, as gopas elas estão impondo os seus humores sobre os rios, sobre as árvores, sobre e a boa fortuna da como estão chorando, tão diferentes humores que elas estão vendo. Por exemplo, se alguém muito é, então se alguém muito famoso, muito influente, uma grande pessoa, personalidade, ela aparece que é, por exemplo, seu conterrâneo, né, alguém da sua região, ou da sua cidade, ou do seu estado, enfim, aí você se identifica como isso. Agora deve aí tá dando o exemplo do primeiro-ministro indiano Modi, que ele é de Gujarat. Então todos que são de Gujarat falam, eu sou Gujarat também, né, tem essa identificação. Então as golpes elas estão dizendo então a flauta veio de onde? Veio do bambu. E o bambu ele veio do Jamuna. E ao ouvir o som dessa flauta, então as águas, o rio ele começa, né, a dançar, a girar como um rodamuinho, falando, ó, essa flauta, né, ela vem da como se fosse meu parente ou vem né, da mesma região, vem. Então, da mesma forma, assim, uma grande personalidade vem, aparece numa dinastia, então todos nessa dinastia ficam muito satisfeitos. Então essa flauta ela veio de onde? Vem do bambu. E o bambu ele nasce às margens do Jamuna. E as águas do Jamuna então veja esse relacionamento é muito distante. A Jamuna e as águas do Jamuna entram no oceano e o oceano fica muito feliz, né? Então olha a distância, né, desse relacionamento. Então, bem cedo pela manhã, então, ao ouvir o som da flauta, então, bem cedo pela manhã, depois do orvalho, então fica naquela água, fica né, gotículas em cima das folhas das árvores e as gotas elas falam, né, e começa né, a pingar essas gotas, as gotas falam, ó, as árvores elas estão pensando, ao ouvir o som da flauta de Govinda, ó, essa flauta ela vem né, da minha dinastia, né, porque as árvores e o bambu. Então o que está fazendo? Está pegando as flores de lótus, né, com as suas ondas e está levando até os pés de Govinda.
estão pegando esses lótus, né, com seus braços, que são as ondas. Então, os rios estão levando até os pés de Govinda. Então leia o Venugita em você. Ou completamente absorto. Então, os grupos agora glorificam, né, as nuvens. Quando Govinda ele vai pastorear as vacas, né, no verão, para servir Govinda, as nuvens elas vêm como um guarda-sol em cima de Govinda. Então, quando o Govinda ele vai indo, então essas nuvens vão seguindo ele, porque elas não querem que Govinda se fique no sol. Porque em Vrindavana, no verão, o sol é muito quente. E Govinda ele não anda com um guarda-sol. Uma vez, Nanda Maharaj falou: ó, Krishna, por que você vai pastorear as vacas? Eu sou um rei. Você é um príncipe. Quantos servos eu tenho? Porque eles podem pastorear as vacas. E o Krishna fala: não, eu sou da dinastia dos vaqueiros. Então, e eles são um grupo de atis, vaqueiros da dinastia dos Gopas. Eles pastoreiam as vacas. Então, cada um tem que seguir o seu Dharma, né? Então, Gita fala: então, cada um deve seguir o seu próprio Dharma. Então, na dinastia que você nasceu, você deve seguir aquele Dharma. Isso é verdade ou não? Então, a pessoa nasce na dinastia dos Brahmanas e aí vira um sapateiro. Isso não é adequado. Então aquele que nasce na dinastia dos Brahmanas, mas não segue o Dharma dos Brahmanas, não tem as qualidades dos Brahmanas, então na verdade ele não é um Brahmana. Então você vai para Calcutá, você vê Chatterjee Banerjee Gangopadhyay, são nomes, né, de sobrenomes de Brahmanas. E o que eles fazem? Vendem sapato. Então Bhagavan fala na Gita: pelas atividades e pelas qualidades, então você identifica o Varna.
Então, pela natureza da pessoa, então ela deve agir ela vai agir de acordo com a sua natureza. Então na Gita explica isso. Primeiro é necessário ter a qualidade. Então aquele que não tem a qualidade de um Brahmana, ele não pode seguir o Dharma de um Brahmana. Então quais são as qualidades de um Brahmana, de um Kshatriya, de um Vaishya, de um Shudra? E nós vemos isso no Vinu Gita. Vejam as árvores e os céus, as nuvens, como eles têm amor e afeição por Govinda. Quando o Govinda vai pastorear as vacas, então a nuvem vai seguindo Krishna, assim como como um guarda-sol, assim como um discípulo fidedigno, ele leva um então o discípulo fidedigno, ele carrega o guarda-chuva em cima da cabeça, leva para o seu guru. Então veja, as gopis estão descrevendo. Então quando Krishna então na verdade está falando sobre quando Nanda Maharaj ele falou para Govinda: eu sou o rei, você é o príncipe, eu tenho muitas pessoas para poder pastorear as vacas, porque você... Mas enfim, e aí Govinda falou: eu nasci nessa dinastia dos Gopas, então esse o meu dever é pastorear as vacas. Então eu tenho que seguir o Dharma. Então servir a mãe vaca é o meu dever. Então Nanda Maharaj ele tentou de várias formas, mas ele não se convenceu. Então ele falou: tudo bem, não vai, tudo bem, você quer pastorear as vacas, tudo bem, pode pastorear, mas coloca, então vai pelo menos, né, com um sapato e com guarda-sol por cima da sua cabeça. Então o Govinda ele falou, né, muito belamente, ele falou: a minha Istadeva, né, o meu objeto de adoração é a vaca. Se eu Então, como que eu vou usar, né? Se você quer que eu use, então você tem que colocar, né, sapato em todas as vacas e colocar e dar um guarda-chuva para todos, um guarda-sol para todas. Então as vacas precisavam de quantos? 1.800.000 pares de sapato para as vacas, né? Porque são 900.000 vacas. E onde vai conseguir tantos sapatos? Então 900.000 vacas, né? Ainda tem os bezerros. Então se você não pode dar sapatos para as vacas, nem guarda-chuva para guarda-sol para as vacas, então também não precisa.
Mas veja, para o serviço de Krishna, as nuvens elas estão assim como um guarda-sol. Então o vento tá soprando, mas as nuvens não estão indo na direção do vento. Então aquela nuvem ela está indo em cima da cabeça de Krishna, certinho. Não vai na frente. Assim como um discípulo fidedigno, ele não vai na frente do Guru. Então, na época de Gurudeva, no Parikramana durante o Parikramana, se algum brahmachari, algum sannyasi passasse na frente de Gurudeva, então o Gurudeva batia nele. Então, se você vai na frente do Vaishnava, então seu Parikramana não terá fruto. Se você não faz o Parikramana de Vrindavana sem ser sobre a guia de Guru Vaishnava, então isso nunca terá fruto. Por isso eu faço Parikramana sob a guia de Guru Vaishnava. Então, a nuvem ela não vai na frente de Govinda. Aqui, Govinda é Jagadguru. Então é aquele que vai na frente do Guru, né? Então não terá nenhum fruto. Então por isso que eu falo, às vezes é melhor ficar em casa mesmo e apenas se lembrar de Govinda. Tem algumas pessoas que fazem o quê? Vai na frente do Parikrama. Então algumas pessoas o que elas faziam? Então, às vezes, né, as pessoas elas saíam antes para chegar no próximo local que Gurudeva ia, né, no Parikrama. Quando Gurudeva chegava lá, ele batia com a dandana. Naquela época, Gurudeva ele andava com a dandana na sua mão. Então, sem o Mahapurush, então ninguém. Então, hoje em dia, todos pensam que eles são os superiores. Eu vou na frente. Então, no dia que o nosso Parikrama está indo naquele local, então vai lá na frente. Eu sou o mais esperto de todos, mas na verdade ele é o tolo. Nós temos que ir, né, seguir os passos de Guru Vaishnavas. Então, não sou eu que estou falando, o Gurudeva ele falou tudo isso. Ele, com a sua danda, ele batia. Então, todos iam atrás de Gurudeva. Falava, Gurudeva, não, vai nessa. Então, Dhamma Parikrama, ele acontece sob a guia de Guru Vaishnava. Yanugata significa ir atrás, né, seguindo passo a passo. Algumas pessoas elas fazem, pegam os seus e vão na frente e depois voltam para casa. Isso não é bom. Isso é completamente descontrolado. Então por isso que nós devemos fazer Parikrama sob a guia. Tá bom, você quer ir? Pode ir. Faz Parikrama antes. Mas no dia que o Parikrama vai acontecer,
todos devem fazer o parikram, né? Em anugata não significa, né? Atrás, seguir. É bom, né? Hoje o nosso parikram tem um local, aí você vai antes com o seu grupo, vai lá dar o seu harikata, e aí toma um brachado e volta pra casa. O Gurudeva, ele batia naqueles que iam na frente. Mas hoje em dia não tem ninguém então não tem ninguém pra castigar e também não tem ninguém que vai aceitar o castigo. Naquela época o Gurudeva ele era muito forte. Então, gente, o parikram é completamente artificial. Então, se todos fazem sobre a guia de alguém, então isso é muito bom. Mas se não é sobre a guia, então é artificial. Então leia o Venu Gita. Então, quantos ensinamentos tem? E quão belos são os humores das golpes.